espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Aleluia. E se você veio com o coração aberto para ouvir Deus falar, essa noite Ele falará contigo. Amém? Louvado seja Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que promessas ainda não se cumpriram sobre a sua vida. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que as promessas que Ele te fez ainda estão de pé. Ainda estão de pé e ainda vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. Eu recebi há 17 anos atrás uma promessa de Deus, e a promessa era que Deus me usaria para louvar ao nome dEle. 17 anos atrás, só que eu não estava na igreja, eu não estava em um congresso de adolescentes, eu não estava em um dia de festividade, mas eu estava na Fundação Casa. Alguns conhecem por FEBEM, é a antiga FEBEM, no estado de São Paulo. Eu estava naquele lugar sem nenhuma esperança e sem nenhuma expectativa de vida. Eu não tinha planos para o meu futuro, porque afinal de contas, eu estava em um lugar que aprisionava o meu corpo e a minha mente e o meu coração. Eu estava preso ao mundo do crime. Eu estava naquele lugar já fazia um ano, por crimes que eu cometi. Crimes que eu cometi ainda na minha adolescência. Talvez hoje você olhe para mim e pense, esse rapaz, esse jovem, ele deve ter nascido dentro da igreja. Meus irmãos, com 12 anos de idade, eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, na primeira igreja batista da cidade de Penápolis, estado de São Paulo. O meu pai me levava até lá, me deixava na porta da igreja e ia embora. E eu ficava ali aprendendo a palavra de Deus, até que um dia eu tomei uma decisão. A decisão de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e de descer as águas do batismo. Com 12 para 13 anos de idade eu me batizei. Desci as águas e eu era o membro mais jovem daquela igreja na cidade de Penápolis. Fiquei firme durante um ano. Mas como todo jovem e todo adolescente, ele tem curiosidades. Eu tive o desejo de conhecer o mundo. E eu fui para o mundo e eu comecei a fumar cigarro. A minha mãe, ela comprava pacotes de cigarro e eu pegava aqueles maços de cigarro escondido dela, saía para a rua e ia fumar junto com meus colegas. Comecei a beber cerveja, comecei a andar com más companhias, e a palavra de Deus diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Não demorou muito para que me oferecessem droga. Eu dei o primeiro trago na maconha. Daqui a pouco comecei a usar cocaína. E a minha perdição foi quando eu experimentei a cocaína. Eu fiquei dependente de droga. O tempo passou e eu nem percebi que eu já não ficava mais sem a droga. E o problema de todo usuário de droga é que a droga, ela custa caro.
ela não é barata. E a gente não tinha onde tirar dinheiro. A gente não trabalhava, eu não trabalhava naquela época, eu era jovem. Eu tinha 14, 15 anos. E então comecei a entrar no mundo do crime, comecei a vender droga, comecei a fazer amizade com os traficantes do bairro onde eu morava. Logo em seguida, me forneceram arma e eu comecei a planejar assaltos naquela cidade. Eu não me orgulho, muito pelo contrário, eu me envergonho do meu passado, porque foi um passado muito triste. E eu digo que o testemunho mais lindo que alguém pode dar é de nunca se desviar da presença de Deus. O testemunho mais lindo que alguém pode dar e testemunhar em uma igreja é que ele permaneceu firme na graça, desde o primeiro dia com o Senhor, e nunca se desviou dos caminhos de Deus. Mas eu não pude dar esse testemunho. Eu me desviei, fui para o mundo do crime. Foram 20 assaltos, mais de 20 assaltos naquela cidade e naquela região. E no último dos assaltos que eu fiz naquela cidade, eu não sei se eu digo para minha felicidade ou para minha infelicidade, eu entrei, eu e mais um rapaz, a gente invadiu uma residência armados, e naquela casa tinha uma mulher orando. Foi o último assalto que eu fiz. Era 6 horas da manhã, a gente entrou naquela residência, e quando adentramos naquela casa, a primeira coisa que aquela senhora disse, ela falou: filho, eu estava orando. Eu estava orando neste momento. E eu logo em seguida falei para ela que a gente não iria fazer nenhum mal a ela, somente levar os pertences, joias e as coisas que tinham naquela residência. Aquilo que a gente foi buscar. Eu estava cego, eu estava enganado pelo diabo. E eu estava iludido naquele mundo, naquela vida. E naquele dia eu não deixei aquela voz entrar no meu coração. Só que quando eu fui sair daquela residência, depois que a gente pegou tudo que tinha que pegar, aquela senhora, ela olhou bem para mim e ela disse: meu filho, você vai sair com aquilo que você veio buscar, mas eu vou orar pela tua vida, para Deus transformar a sua história. Eu nunca tive uma experiência como essa, irmãos. Pastor, eu estava tão afundado no mundo do crime que até Bíblia eu roubei um dia. Você não vai acreditar. Um amigo meu, ele havia se casado com uma moça e ele era assaltante naquela cidade, e ele casou com aquela moça e eles não tinham móveis. E eu falei assim: vamos fazer um assalto para imobiliar a sua casa. A gente era amigo, eu falei: eu não quero nada, a gente vai imobiliar a sua casa. Era assim que a gente resolvia as coisas, os problemas no mundo do crime. E a gente roubou uma residência, assaltamos aquela residência, e ali tinha uma Bíblia em cima da rack daquela casa. E eu peguei aquela Bíblia, ela estava aberta, e eu peguei ela e eu falei para o rapaz que estava comigo, eu falei assim: eu só quero essa Bíblia, não quero mais nada daqui. Essa Bíblia aqui, para mim, já é a minha parte. Eu não era crente, mas eu guardava um temor de Deus na minha vida. E todas as vezes que alguém falava de Deus para mim, eu chorava. Eu me quebrantava, porque eu sabia que Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. Eu era um crente que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu não tinha deixado morrer a promessa que Deus tinha na minha vida. Eu fui parar na Fundação Casa, irmãos. Faltava poucos dias para mim fazer 18 anos. Nesse assalto a gente foi preso. E o rapaz que estava comigo, ele era de maior. Ele ficou 5 anos
5 anos no sistema penitenciário, na cidade de Mirandópolis. Fazia poucos dias para mim completar, faltava poucos dias para mim completar 18. Se eu tivesse sido preso com 18, tinha ficado 5 anos também, como ele ficou. Mas eu ainda era de menor, fui para a Fundação Casa, e lá começou todo o trabalhar de Deus na minha vida. Durante 1 ano eu não queria saber de Deus ainda naquele lugar. Teve uma rebelião, a gente participou, orquestramos rebeliões naquele lugar. E eu me tornei um dos mais respeitados ali naquela unidade, naquela fundação. Já tinha adquirido um respeito dos infratores, dos outros menores que haviam naquele lugar. E certo dia, uma certa ocasião, o agente de segurança, ele chegou, abriu ali aquela janelinha, a gente chama de Robocop, e ele chegou naquele lugar, abriu e falou assim pra gente: os meninos, se vocês quiserem sair hoje pro pátio, só vai sair quem for pro culto. A gente tinha 10 minutos para ficar no pátio. E eu fumava cigarro naquela época, eu fumava bastante. E a gente não trazia o cigarro para dentro da cela, a gente tinha que fumar no pátio. E para fumar o cigarro eu tinha que sair. E só podia sair quem fosse para o culto. Essa era a ordem. E ali eu olhei para um, para outro, os meninos falaram assim: vamos sair, vamos lá. Não tem problema, vamos lá ouvir esse culto, né? E eu fui. Cheguei lá, irmão, sentei meio escondido, bem ali no fundo, e fiquei ouvindo a palavra de Deus. Boa parte do que aquele pregador disse eu conhecia. Eu me quebrantei, chorei. E quando eu abri os meus olhos, tinha um senhor, cabelos grisalhos, já de idade. Ele estava na minha frente. Ele colocou a mão sobre mim e ele disse assim: o Espírito Santo de Deus me mostra em visão você adorando ao Senhor do lado de fora dessas muralhas. Eu vi você adorando a Deus do lado de fora dessas muralhas. Te prepara, porque Deus vai mudar a tua vida. Eu nunca tinha ouvido algo assim, eu nunca tinha visto, nunca tive uma experiência como essa. Meu coração estremeceu, meu coração se quebrantou, eu me derramei em pranto, em lágrimas, e eu me arrependi. Parece que um véu foi tirado dos meus olhos naquele dia. A partir daquele dia, irmãos, eu não consegui mais ser ruim. Eu era uma pessoa de mau humor, uma pessoa mal-humorada, que só vivia de cara feia, porque o diabo faz isso com um crente que se desvia. Enquanto você está na igreja, você está lindo. Você está lindo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você está lindo aqui, porque a glória de Deus está sobre você. Mas não desvia, porque senão você vai ficar feio. E crente desviado é horroroso, é horrível. E eu só andava de cabeça baixa e com um olhar de maligno, aquele mau humor contra tudo e contra todos. E aí eu não consegui mais, irmão, ser daquela forma. A partir daquele dia, eu tive desejo de orar. Até que um dia não tinha ninguém na cela, eu falei assim: eu vou fazer uma oração. Dobrei meu joelho, não tinha ninguém ali, eu comecei a orar. E não saiu palavras da minha boca naquela oração. Mas eu sei que Deus ouviu tudo. Assim como Ana orou e não saía a voz da sua boca, mas Deus interpretou as lágrimas dela. Naquele dia Deus ouviu a minha oração e viu uma sinceridade no meu coração. Eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão por todos os crimes que eu cometi. E eu disse para Ele: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, e se nada me acontecer até o dia da minha liberdade, quando eu sair daqui eu vou para a igreja. Eu saí de lá, irmãos, sem nenhum arranhão. Eu saí de lá
sem dever nada para ninguém. Do jeito que eu entrei no mundo do crime, eu saí. E eu fui para a igreja pela primeira vez com a Bíblia debaixo do braço, e eu tive que passar pela esquina onde a gente vendia droga, onde a gente fumava maconha. E quando aqueles que se diziam meus amigos olharam para mim, eles não acreditaram. Alguns falaram, até falaram, vamos ver quanto tempo vai durar. Porque na cidade onde eu morava, muita gente se convertia e se desviava. Muita gente se convertia quando ia preso, mas quando saía voltava de novo para o crime, para as drogas. Parece que em alguns outros lugares também é assim. Mas lá na minha cidade era uma coisa comum isso aí acontecer. Só que eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me tirar do mundo do crime, nunca mais eu volto para lá. Se o Senhor me libertar do cigarro, se o Senhor me libertar da maconha e da cocaína, nunca mais eu volto para onde o diabo me colocou. Eu não precisei de clínica. Eu não precisei de psicólogo. Eu não precisei de terapia. Eu não precisei passar pelo Vale do Sal. Eu não precisei de nada disso, irmãos. Eu só precisei ouvir isso aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que transforma a vida de um criminoso, de um dependente químico, é a palavra de Deus. Eu tenho o maior respeito pelos psicólogos, respeito à terapia, respeito às clínicas de recuperação. Mas não existe algo mais poderoso do que a palavra de Deus, do que o Evangelho de Cristo, para transformar a vida de alguém. A promessa se cumpriu. Hoje eu adoro ao Senhor, faço parte do grupo de louvor da minha igreja. Adoro ao Senhor, amo. Eu tô viajando, eu tô louvando a Deus, eu tô dentro da minha casa, meus vizinhos ficam tudo bravo porque a gente estrala o som no último. É louvor em casa, a gente é o povo mais barulhento daquele bairro. E a minha casa, meu filho está aqui, ele não deixa a gente mentir. Eu e a minha esposa adorando a Deus parece maluco, irmãos. Ainda bem que ninguém filma, porque se filmar isso aí... A gente parece doido, irmãos. A gente começa a louvar a Deus, meu filho está aqui, ele sabe. Eles ficam vendo a gente, eles falam: meus pais não são muito bem das ideias, não. A gente começa a adorar a Deus ali, pular, saltar dentro de casa, e assim é a nossa vida hoje. Aleluia. Eu quero dizer para você, se você tem alguém assim na tua família, creia que Deus tem poder para transformar. Não existe caso perdido para Jesus. Não, irmãos, não existe. Eu dei esse testemunho para que você entenda que Deus, Ele ama pegar aquela pessoa que é desprezada, aquela pessoa que ninguém acredita nela, aquela pessoa que é rejeitada pela família, e Deus gosta de transformar. A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do monturo e coloca para se assentar entre os príncipes. Só Deus que faz isso, irmãos, só Deus.